Olá, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Denis Alfaro Rubo, sou professor de Ciências Sociais da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. A universidade é dividida em 15 unidades e a unidade que eu faço parte fica localizada na cidade de Amambai, próximo da fronteira com o Paraguai. Ah, essa é uma região marcada pela economia do agronegócio, em especial a economia da soja, e por um amplo contingente indígena da etnia Kaiowá e Guarani, que não por acaso são os nossos estudantes, a grande parte dos nossos estudantes no curso de Ciências Sociais. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer os professores Lucas Amaral e o Ricardo Regatieri pelo convite de participar enquanto colaborador externo do grupo Núcleo Periféricas, Núcleo de Estudos Teorias Sociais, Modernidades e Colonialidades, que é vinculado à Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal da Bahia. E esse é um grupo que está se iniciando, que ele tem 9 eixos temáticos: modernidades e teoria social, releituras da teoria social brasileira, aportes pós-coloniais, decoloniais, pós-ocidentais, teorias do SUS e teorias críticas, o local na produção de contra-hegemonias, capitalismo, colonialidade e dependência, colonialidade do poder e interseccionalidade, epistemologias feministas, antirracistas e indígenas. E, por fim, ecologia política e paradigmas alternativos. As minhas pesquisas se identificam com pelo menos 4 eixos e eu vou aqui fazer uma apresentação bem inicial dessas pesquisas que eu tenho desenvolvido nos últimos anos e na atualidade. Acho que 5 palavras-chave elas vertebram o que eu tenho me interessado enquanto pesquisador, né? Que são elas a América Latina, crise ou crítica da modernidade, intelectuais, história do marxismo e movimentos sociais. E dessas palavras-chave que têm me instigado, né, nesses últimos anos e atualmente, né, a gente pode fazer uma divisão em 3 partes de interesse de pesquisa. A primeira é uma investigação que eu tenho feito há alguns anos sobre José Carlos Mariátegui. José Carlos Mariátegui é um intelectual peruano do começo do século XX. Ele viveu apenas 36 anos e foi jornalista, editor, teórico, e ele tem uma contribuição fundamental para o pensamento social latino-americano. A trajetória e a obra de Mariátegui ela é pluridimensional e ela abarca várias dimensões de análise, né? Desde movimentos indígenas ao movimento, ao fenômeno da religião, literatura e etc. Uma pesquisa que eu fiz recentemente, que foi minha tese de doutorado, foi um mapeamento de um conjunto de leitores, de Mariátegui, e quais eram suas motivações e quais eram suas intenções em produzirem determinadas leituras de Mariátegui. E Mariátegui morreu em 1930, né? Então nós temos basicamente 90 anos da morte de Mariátegui, e são categorias de apreciação múltiplas, né, que muitos intelectuais foram incorporando em suas agendas de pesquisas, que vai desde sobre o tema da revolução, marxismo, América Latina, questão nacional, imperialismo, colonialismo e eurocentrismo, né?
embora essa pesquisa tenha sido, de algum modo, finalizada, minha ideia é continuar trabalhando com aspectos da obra de Mariátegui, em especial a questão indígena e a questão da religiosidade. Um segundo eixo de pesquisa mais atual agora, que eu tenho me debruçado, é sobre um outro peruano, Aníbal Quijano. Esse talvez seja um autor mais conhecido hoje e um autor certamente que vai ser uma referência de peso para o Periféricas. O Aníbal Quijano é um sociólogo peruano com mais de meio século de produção. Ele nasceu em 1930 e morreu em 2018. Então, a própria trajetória intelectual do Quijano, ela se mistura com a história das ciências sociais, com os temas que vão sendo transformados na história das ciências sociais nos últimos 50 anos, pelo menos. E minha intenção é investigar um pouco os condicionantes externos que serviram como suporte de reorganização tanto do ensino superior no Peru, né, quanto no intelectual do país, né, que o Quijano foi se formando, analisar a participação do Quijano enquanto um sociólogo público engajado nos anos 70, especialmente na revista Sociedade e Política, da qual ele foi diretor-chefe, examinar também a circulação internacional em diversas universidades e centros da América, tanto da América Central, quanto dos Estados Unidos, quanto da América do Sul, e como essa experiência transnacional acadêmica teve um efeito fundamental, um efeito cognitivo fundamental, principalmente na formulação da noção de colonialidade do poder, uma noção muito cara para os estudos atuais sobre decolonialidade, pós-decolonialidade, e investigar também as fases desse seu pensamento, né, os paradigmas conceituais e analíticos de interpretação de sua produção intelectual com uma perspectiva marxista e a teoria da decolonialidade. E por último, não menos importante, mas esse tem sido uma pesquisa mais preliminar, né? Mas acho que pode ser interessante também para o grupo, a ideia de estudar alguns militantes intelectuais ou intelectuais militantes que estão inseridos nas lutas e debates sobre o movimento indígena. E dois exemplos que eu tenho pensado seria Hugo Blanco, um outro peruano. Hugo Blanco, nascido em 1935, ele está há mais de 60 anos envolvido com a militância de movimentos camponeses e movimentos indígenas no Peru. Ele é vivo hoje e ativo, né, diga-se de passagem. E o Ailton Krenak, né, um militante indígena brasileiro que também foi formado, a sua experiência política e social é formada nos últimos 40 anos no Brasil, pelo menos, em debates intensos sobre os movimentos indígenas, né, com destaque com a Constituição de 1988. A ideia é um pouco trabalhar a trajetória desses autores, a trajetória enquanto militantes, enquanto intelectuais, a verificar a produção de ideias políticas que esses dois autores vertebram, em especial a questão, no caso de Hugo Blanco, a questão do ecossocialismo, né, que nos últimos 30 anos, pelo menos, o Hugo Blanco se aproximou mais sobre essa agenda política, e também o Ailton Krenak com seus posicionamentos críticos a esse capitalismo que tem degradado constantemente o meio ambiente. Enfim, essas são as três, em linhas bem gerais, né, de Mariátegui, passando por Quijano, Hugo Blanco e Krenak,
que são intelectuais, militantes latino-americanos, que problematizaram, cada um a seu modo, o eurocentrismo nas teorias sociais periféricas. Então é isso. Apesar de contribuições bem pontuais e provavelmente ainda muito limitadas, muito obrigado pela atenção e espero que eu possa contribuir efetivamente com o grupo.